Olá, internautas, todo mundo que está aí na rede mundial de computadores, mais um GPI Cast aqui para você. E hoje eu tenho a honra, o privilégio, o benefício e vou botar um termo novo, a vipância. Estou VIP aqui de ter esta querida Regiane Carvalho conosco. Bem-vinda mais uma vez e sempre ao GPI e ao GPI Cast. Muitíssimo obrigado. É um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez, poder compartilhar informações sobre a vida, sobre procedimentos estéticos, sobre assuntos variados, porque é isso que a gente veio fazer aqui hoje. Exatamente, assuntos variados mesmo. Nos bastidores a gente falou de viagem. Posso falar tudo que a gente falou até de ex. Falamos aqui de ex, não disse de quem. Falamos de ex, falamos de viagem, estamos com vários planos. Mas antes das viagens, porque ela fez uma viagem maravilhosa, que eu inclusive invejei. Falei assim, ó, estou com inveja da sua viagem, vou fazer uma igual. Estou pegando as informações aqui com ela para fazer uma viagem, mas antes da viagem tem o quê? A gente tem que trabalhar para pagar a viagem. Porque não é fácil, a vida não é feita só de viagem, e viagem, na verdade, é 1% do que, na verdade, a gente vive. Exato. A gente se alimenta, na verdade, de trabalho, né? Até ontem eu fiz um post sobre isso e falando assim, que privilégio poder trabalhar com algo que eu amo. Então eu tenho muito prazer, eu tenho um prazer imenso de vir aqui em Teresina. Tenho um prazer imenso de trabalhar com GPI. Eu falo isso de coração cheio. E a gente percebe, a gente sabe. Eu falei isso justamente ontem. Eu falei assim: é tão gostoso falar quando o coração tá cheio, porque flui, você não pensa para falar, para escrever. Não é aquela coisa ensaiada, né? E muitas vezes o coração tá tão cheio que a gente quer escrever, quer colocar ali, quer compartilhar. E foi justamente essa sensação. Eu tô aqui hoje, não foi nada combinado, mas foi essa sensação quando eu terminei a aula. Foi um dia extremamente cansativo, porque eu saí de São Paulo, da minha cidade, 3 horas da manhã, que é São José dos Campos. Fui para São Paulo, teve escala, teve atraso. Vim direto Chegou para aqui aula. direto. E fui até 10 e pouco, porque alguns alunos começaram a pedir, não, vamos parar por hoje, que no outro dia, né? Hoje, 8 horas da manhã, a gente teria que estar aqui novamente. Mas é com tanto prazer e é tão gratificante essa troca, que realmente a gente não vê a hora passar. E eu saí daqui com essa sensação. E alguns dias antes, até lá no consultório, um grande amigo meu estava falando sobre propósito, porque, enfim, ele está muito bem, está bem posicionado, um grande empresário, e ele falou que estava precisando fazer alguma coisa que desse prazer. E aí eu falei, né, nos bastidores, não estava com câmeras nem nada, mas eu falei para ele, eu falei assim, olha, daqui uns dias eu sei que vai ser muito cansativo, porque é um final de semana de muito trabalho, são 30 horas um módulo, então com 50 pessoas o tempo todo passando informação, tendo troca, conversando, muitas vezes a gente fica sem almoçar, mas é tão gostoso, eu falo assim, tanto prazer, quando eu tô indo, eu sei que vai ser cansativo, mas é tão prazeroso e eu volto tão cheia que para mim vale a pena. Então, realmente é um propósito muito gostoso, é Verdade. muito gostoso compartilhar conhecimento. Eu tô falando isso porque eu vivi isso essas últimas semanas, de alguém me falando isso, e eu pensei assim, o que que me dá prazer? Eu falei, me dá prazer trabalhar, eu trabalho com muito amor no que eu trabalho. E às vezes a pessoa olha, assim, vê a nossa rotina, vê tão corrida. Nossa, mas você corre tanto, às vezes não tem tempo de fazer uma coisa. Mas, gente, a gente faz isso porque a gente ama. Porque a gente ama. A gente gosta E aí dessa torna muito correria. prazeroso. Eu parto do princípio que a gente tem que buscar amar o que a gente faz, independente, porque também é uma utopia que a gente sempre vai trabalhar naquilo que a gente ama. Eu entendo que, olhando lá para trás, eu sempre busquei amar muito o que eu faço. Então, independente, já trabalhei em vários tipos, já trabalhei em vendas, já trabalhei em restaurante, já tenho uma trajetória aí dos meus 16, 17, 18 anos, fui para fora, voltei, então trabalhei em muita coisa. E eu sempre trabalhei com muito amor no que eu estava fazendo. Então, Independente do que se passa, né? independente do que eu estava fazendo, porque eu acho que você tem que acordar olhando, amando o que você está fazendo, amando o seu dia. Tal. É isso. Mas ainda dá muito mais prazer quando realmente você ama aquilo que você faz, porque você sente que é o seu propósito. Hoje eu falo que eu tenho o privilégio de cuidar de homens e mulheres, mas principalmente de mulheres, e eu amo poder ter essa troca entre mulheres, de conhecer de uma forma profunda, porque muitas vezes, às vezes, com a sua melhor amiga, você não fala com tanta profundidade como naqueles momentos que você está fazendo algo para melhorar a sua autoestima, tá tratando algo que te incomodava há tanto tempo e de repente você consegue, através da estética, melhorar, né, aquilo que é uma queixa sua, e isso é muito pessoal, uma disfunção estética. Às mas vezes é uma questão pessoal, muito interna. muito interna, que você tem até vergonha de compartilhar. Às vezes, na hora da consulta, eu gosto muito quando o paciente vai sozinho, porque quando ele vai com alguém,
ele se sente mais acuado. E essa pessoa, ela pode ir com a melhor amiga dela, ela se sente mais acuada. Por quê? Ela não vai falar. Fala com abertura, não fala. Isso daí, olha, é experiência mesmo, a pessoa não fala e a gente não cria um elo de confiança ali, porque ela não tá aberta, ela tá ali. Através, né, de anos de atendimento, você vai desenvolvendo, nem propositalmente, mas são técnicas de você conseguir realmente enxergar o que o paciente precisa. Identifica rapidamente. Identifica. E isso demanda um pouco de tempo e uma certa intimidade com o seu paciente, para saber depois entregar um bom resultado daquilo que ele espera obter resultado. E então o primeiro. Mas vou te cortar rapidinho. Não é com todo profissional, e aí vai um alerta para os profissionais, não é com todo profissional que o paciente tem essa identificação. Isso fala muito a respeito do profissional também. Tem que ter aquela acolhida, eu sei que você tem que ter aquele jogo de cintura, porque assim, já aconteceu comigo, inclusive, eu fui fazer um procedimento, acho que assim, a gente vai falar sobre isso mais tarde, mas eu fiz 2 procedimentos estéticos na minha vida só. Um deles, que foi o primeiro, que eu tava inseguro, que eu não sabia o que era aquilo, eu não me identifiquei muito com a profissional. Então, assim, isso fala muito do preparo que você, tô falando diretamente para você, Regiane, preparo que você tem e o preparo que você passa para as alunas, por exemplo, de como, eu já vi você falando com as meninas a questão da acolhida, essa questão de conversar, o paciente foi com uma outra pessoa, como é que eu vou? A acolhida e o tratamento ali é diferente, né? Você tem que saber identificar as inseguranças do paciente, porque assim, eu, por exemplo, estava super inseguro. Se for você, certeza, se eu fosse com você, por exemplo, era totalmente diferente. Mas assim, fica esse alerta para os profissionais da estética, que tem que ter, Extremamente importante. tem que ter esse jogo de cintura. Na verdade, você tem que ser um bom ouvinte. Você tem que saber o que o paciente, tem que entender o que o paciente está querendo te dizer. É um princípio que parece básico, mas durante a consulta, às vezes o profissional não escuta. Porque não adianta só eu observar qual é a disfunção estética daquele paciente. Eu preciso saber se aquela disfunção estética que eu estou vendo, se realmente condiz com a queixa do paciente. Porque não adianta o paciente vir com uma queixa, por exemplo, de um bigode chinês, né? Que está mais evidente, o preenchimento do sulco nasal, eu olhar para ele. De repente, essa é a queixa dele e eu apresentar um monte de outros problemas, disfunções estéticas, e não resolver a principal queixa do paciente. Para ele chegar a ter a confiança, você tem que mostrar empatia, principalmente ser um bom ouvinte, ter essa troca para ele entender a real necessidade do seu paciente. Se você vai poder atingir essas expectativas ou não. Porque também, às vezes, o paciente vem com uma expectativa muito alta num procedimento estético, mas, de repente, a queixa dele já é para uma cirurgia plástica. E você tem que saber encaminhar ou trazer para ele. Falar, olha, isso até aqui eu posso chegar com procedimentos estéticos. E, principalmente, você tem que observar muito se aquele paciente que veio fazer uma avaliação com você, se você trouxe ele para o procedimento. Porque também, se você no primeiro momento não souber acolher, não souber escutar, não ser um bom ouvinte e não souber mostrar para ele que você sabe solucionar a queixa dele, você não transforma aquilo em procedimentos estéticos, porque você não soube, naquele momento da avaliação, transformar essa avaliação, depois fechando realmente, de fato, o procedimento estético. Então, a primeira consulta é o passo mais importante. Você tem que saber fazer uma boa avaliação e, para isso, você precisa ser um bom ouvinte. E eu estava sendo um super ouvinte aqui, né, escutando você falar, e aí eu vou pegar já um gancho desse teu módulo de agora, que você está aqui com os nossos alunos do GPI, da nossa pós-saúde estética avançada, falando sobre preenchedores e bioestimuladores, não é isso? Aí eu vou trazer agora, vai ser um momento consulta, tá bom, pessoal? Regiane, completei 30 anos. Obrigado, mas vou confessar aqui agora, né, porque a gente tá aqui tá só nós aqui, vamos fingir que não tem ninguém assistindo. Essa semana na academia, olha, essa questão dessa geração Z, geração milênio, tá me deixando doida. Um jovem, também jovem, tá? Você é jovem, bebê. Obrigado. Um bebê dos 21, 22 anos perguntou pra mim, eu posso revezar com o senhor? Eu fiquei doido. Onde que ele tá vendo o senhor aqui? Gente, já faz assim, né? Aí eu sabia que você via pra cá esse final de semana, eu falei assim, preciso conversar com a Regiane. Seguinte, completei 30 anos, pronto, eu completei 30 anos, e aí, no último ano, comecei a observar que
comecei a pensar, na verdade. Cara, tô fazendo 30. Como é que eu quero estar aos 40? Eu quero estar um tio enxuto, como a gente diz, um tio enxuto. Eu quero estar aquele cara desleixado, aquele que parece que já abandonou, assim. Já se deixou, já se deixou levar. Aí eu respondi pra mim mesmo, não, eu quero estar o tio enxuto. E aí, comecei a pensar, o que eu preciso fazer? Porque a gente já começa a perceber uma ruguinha aqui. Você já aplicou spray botulínica? Não. Falar aqui. Não apliquei toxicodínica e eu quero saber. Não apliquei, não fiz nenhum tipo de intervenção, né, facial, mas já começo a pensar. Aí, vou trazer para o nosso GPcast a dúvida. A gente pode, de uma forma preventiva, começar... Cara, eu tô com 30, acho que tá mais ou menos, mas com 40 eu quero estar Sabrina Sato, com 40 anos. E a Sabrina tá... Ivete Sangalo com 50. Ivete com 50 tá maravilhosa. É possível, a gente pode, eu posso agora começar a aplicar colágeno ou o que seja para eu estar bonitão aos 40? Sim, o mais recomendado para quem vai começar a se cuidar, e principalmente ele, que ele tem as estruturas preservadas, as linhas de expressão, as rugas que poderiam ser formadas pela musculatura, ele tem as rugas, mas são rugas dinâmicas. E o que a gente chama de dinâmico? Aquela ruga que ela só fica aparente quando o paciente faz a pessoa, né? Que eu falo muito paciente. Ela faz o movimento. Então, quando ele levanta a sobrancelha, faz isso aqui, olhando para eles. Levanta a sobrancelha, tá vendo que aparece? São dinâmicas. O que isso quer dizer? Que quando ele está em repouso, elas não estão evidentes. Ele já pode fazer toxina botulínica preventiva, que é o famoso Botox? Pode, mas pensando a nível de rejuvenescimento, não há tanta necessidade. Por quê? Essas rugas dinâmicas, elas não estão tendo rompimento ali do tecido. Elas estão longe ainda de se tornarem estáticas, então a gente consegue segurar um pouquinho mais. Você pode fazer a toxina botulínica, se assim desejar, para fins estéticos, porque você quer eliminar até essas rugas dinâmicas, mas quando a gente pensa em rejuvenescimento facial, isso é importante, que muitos profissionais também acabam empurrando muito procedimento nos seus pacientes, às vezes sem necessidade. Isso eu vejo no meu consultório diariamente. E quando você acaba sendo verdadeiro com o seu paciente, você acaba captando mais pacientes, porque eu estou deixando de fazer esse procedimento porque ele não precisa. Não precisa. A nível de rejuvenescimento, mas eu estou mostrando para ele uma verdade, indicando que ele mais precisa. No caso dele, o que ele poderia fazer? Mais um estímulo de colágeno para fazer um banco de colágeno, porque após os 25 anos a gente reduz essa produção natural Banco de colágeno, gostei. Banco de colágeno. O que é isso? Ao invés dele chegar lá aos 40 anos e começar a fazer bioestimulação já de uma forma, com mais sessões, precisando de mais intervenções estéticas, ele pode agora começar a fazer uma bioestimulação de colágeno. Ele vai ter muito mais resultado, faz esse banco de colágeno, começa a prevenir já, porque você evita que aconteça as quedas faciais. Como está tudo preservado agora, ele fazendo esse estímulo de colágeno, ele prepara a pele. Então, quando ele começar a ter derretimento, perder esses coxins de gordura, que o rosto vai derretendo, quando naturalmente, né? Afundamento da olheira, perder estruturas, ter essa reabsorção óssea, e o osso, ele dá suporte ao tecido. Quando ele começar a ter essa reabsorção óssea, como ele tem a pele com bastante colágeno, porque ele fez esse banco de colágeno, a pele vai estar firme, dando essa sustentação à face. Então, lá na frente, com 40, 50 anos, ele vai poder continuar com esse bioestímulo de colágeno, mas ele não vai ter a necessidade de colocar preenchedores, de colocar fios. Então, diminui a quantidade de procedimentos estéticos que ele possivelmente iria fazer. Se ele não fizesse nada agora, possivelmente ele vai precisar fazer aos 40 anos para ter uma pele mais jovem, mais bonita, sem vincos, sem marcas, que é isso que vai acontecendo com o passar do tempo. Aqui vale lembrar que com o passar do tempo, a gente modifica a face. E a ideia hoje, que cada vez cresce mais, é, ao invés de você esperar envelhecer para começar a se cuidar, você começa a se cuidar antes, para lá na frente precisar de menos recursos estéticos. Então, isso... E você vai ter menos pessoas te chamando de tiozão na academia. Olha aí. É isso. Olha aí. Porque uma pele bonita, bem cuidada, ou quando a gente fala de pele bem cuidada, a gente pensa em diminuir as profundidades da face. E essas profundidades da face, essa modificação, porque às vezes as pessoas ficam com medo de fazer procedimentos estéticos, com medo dessa mudança. Mas a mudança é bom ter claro que ela vai acontecer.
Então, vem sulcos, vem rugas, a gente perde o coxinha de gordura, tem a reabsorção óssea, tem os ligamentos também, que eles ficam mais frouxos, deixando essa pele cair mais. A musculatura também fica mais flácida, a gente tem flacidez até muscular, além de flacidez de pele, que é a flacidez tissular. Então, quando você começa a prevenir, você diminui essa transformação que você teria. Você permanece, por exemplo, você vai chegar aos 40 com essa pele de 30 anos. Eu tô tão aliviado agora. Você não sabe o alívio que você trouxe no meu coração, Matheus. Agora eu tava nervoso, mas agora eu tô tranquilo. Tô tranquilo agora. Tem solução. Tem solução. Mas uma coisa que eu lembrei na hora de que você começou a perguntar, que eu vim falar agora. Como eu atendo principalmente muitos homens, né? Cada vez vem aumentando mais a procura pelos homens também, que eu acho fantástico. Eu acho importante o homem e a mulher se cuidar. É porque nós estamos sendo chamados de tio na academia. E o que acontece? Mas vale lembrar aqui, porque às vezes a paciente chega lá, ela tá com a pele linda, mas ela se sente... Aí já é uma coisa mais íntima, que eu falo que a troca com a mulher é muito importante, trazer essa autoestima. Porque muitas vezes a paciente chega no consultório com a pele impecável, ela já fez tudo, ela manda uma mensagem e fala, preciso marcar uma consulta urgente, porque tá tudo derretendo. O paciente chega lá, como ela foi vista como a tiazinha, né, ou o tiozão da academia, ela tá se olhando e tá sentindo que ela tá envelhecendo, mas ela tá com os procedimentos em dia. O que acontece também, pessoal, é que a feição nossa muda. Com o amadurecimento, além das questões que a gente pode tratar de pele, de estrutura, a nossa feição muda. E isso, ele passa um amadurecimento maior. Quando você olha, eu vou falar aqui de atrizes porque, de uma forma genérica, todo mundo vai saber. Sim, pessoas públicas. Pessoas públicas, né? Quando você olha a Ivete Sangalo, apesar dela estar impecável com os procedimentos estéticos, fazendo muita bioestimulação de colágeno, você olha e sabe que é uma mulher madura acima dos 40 anos. Porque você olha para ela e o rosto dela, por mais que esteja impecável com as estruturas todas em cima, você vê que é uma mulher acima dos 40 anos. A feição dela mostra isso. Quando você olha para a Bruna Marquezine, que é nova, a Marina Rui Barbosa, você olha e você vê, identifica uma mulher na faixa dos 20, 30 anos. Então, isso vai mudar. Então, eu trago muito essa questão até para o consultório, porque eu vejo que às vezes as pessoas, você não pode ter medo do envelhecimento, porque com o passar do tempo tem algumas questões que a gente não vai conseguir mudar com o procedimento estético. Qual é a função do procedimento estético? É melhorar a qualidade da pele, das estruturas, reduzir esse processo do envelhecimento que em algumas pessoas acontece de uma forma muito acelerada. Então, a gente consegue, através dos procedimentos estéticos, reduzir esse processo. Envelhecer, quando a gente fala de uma forma bela, é envelhecer de repente, e quem tiver a possibilidade, com menos sulcos, com menos marcas na pele, dando mais firmeza. Mas essa feição da maturidade, ela é muito bem-vinda. Porque ainda mais quando você passa isso, igual essas agora, né? Que teve tantas mulheres belas ali na TV mostrando pra gente que você tem vitalidade aos 40, aos 50 anos. Que isso aconteça cada vez mais, mostrando a idade e falando, olha como eu estou bem sim, porque é possível sim estar bem aos 40, aos 50, aos 70 e que traga essa autoestima toda para as mulheres e para os homens também, que é muito importante. Com certeza. Eu tenho duas perguntas antes de te liberar, porque ela tem vários compromissos. Ela tem o almoço, ela tem que voltar para as aulas, vários compromissos. Ela vai planejar alguma viagem ainda, com certeza. A viagem eu vou deixar por último. Já 220. Coloquei colágeno. Cheguei lá, vou a partir de agora, vou seguir seus conselhos. Que não quero ser o tiozão nos 40, vou começar a me cuidar logo agora. Então vou começar a fazer essa aplicação de colágeno. Minha pergunta. No entanto, tenho que continuar com os meus rituais de skincare, limpeza de pele, não é isso? Tenho que continuar fazendo o meu trabalho. Coloquei o colágeno aqui. Não, só vou agora cuidar da minha pele na próxima sessão. Não é assim. Colocou o colágeno, precisa aumentar a ingestão de água, se alimentar bem, que é imprescindível, pode fazer uma suplementação, mas aqui eu trago muito a alimentação. Por quê? Quando eu coloco um bioestimulador de colágeno, eu preciso do organismo do paciente funcionando bem, porque eu estimulo. Só que quem que vai produzir? São as suas células, são os seus fibroblastos que vão produzir colágeno e elastina. Só que para isso, eu falo assim, eu preciso de matéria-prima. Então, para acontecer a síntese do colágeno, eu preciso de vitamina C, eu preciso ter aminoácidos no meu organismo para fazer essa construção. Então, pensa assim, que eu vou colocar os tijolinhos. Se eu não tiver esses tijolinhos, eu não construo a casa. Eu estou estimulando o seu corpo a produzir
um colágeno natural. Mas se eu não tiver uma boa alimentação, como que eu dou essa estrutura? Então, eu preciso, sim, de uma boa alimentação do paciente, qualidade de vida. Não adianta eu colocar um ácido hialurônico, paciente fumante ou bioestimulação, e um paciente fumante e o cigarro vai acabar degradando essas fibras. Então, eu tô ali enxugando gelo. Eu falo que eu enxugo gelo, né? Eu coloco o bioestimulador, a pessoa degrada o bioestimulador, exposição solar, não fazer uso de um bom protetor solar. E muitas vezes até hidratar a pele, porque com o passar do tempo, a pele vai ficando ressecada. Faz parte do processo de envelhecimento, a gente tem mudanças hormonais aí após os 35 anos. Então, tudo isso também entra em conjunto com os procedimentos estéticos. Porque, assim, apesar de muitas vezes parecer que a gente faz milagre, não é milagre sozinha. Eu preciso da ajuda aí do paciente. Neemias vai voltar às consultas ao nutricionista. O nutricionista Neemias vai ficar feliz com essa informação. Estaremos essa semana voltando. Minha penúltima pergunta, que eu disse que tinha mais duas, mas eram três. Minha penúltima pergunta. Como é que estão nossos alunos aqui? Nossa galera, você veio para esse módulo de bioestimuladores e preenchedores, e toda vez eu te pergunto isso porque a gente gosta de saber a evolução dos meninos, o que que as meninas estão perguntando, o que elas estão querendo saber mais, e você já está aqui nesse módulo, já está no segundo dia desse módulo, como é que nós estamos, como é que nossos alunos estão, porque eu sei que eles não te deixam em paz, perguntando toda hora, querendo saber, porque eles têm sede de conhecimento, e quando a gente sabe que pode contar com uma pessoa que é uma fonte de conhecimento, a gente quer beber dessa fonte. Como é que eles estão? A expectativa é sempre muito alta, é um dos módulos mais esperados, né, de bioestimulação e preenchimento, até ele é muito resolutivo, né? Quando a gente pensa em tratamentos estéticos, a gente consegue entregar mais resultados com bioestimulação, com preenchedores. Então, é um módulo muito esperado. O módulo consiste em 50% do tempo em teoria. Então, primeiro eu entro com a parte científica, explicando para eles o porquê, porque tudo tem um porquê. Um bioestimulador, ele tem uma tecnologia para ficar na pele e não estimular. Então, foi passado toda a diferença entre estimulação, bioestimulação, para que serve os preenchedores, e nós conseguimos trazer tudo isso e elucidá-los, não só a ser um bom injetor, que é saber trabalhar, saber injetar, mas também essa questão do atendimento. Eu trago muito isso também para ele saber poder fazer uma boa avaliação, que é uma das partes mais fundamentais num bom atendimento, e depois levar isso para o seu consultório. Então, os alunos daqui saem preparados. A nossa ideia é que ele saia preparado para, na clínica dele, ele saber entregar realmente uma solução para os seus pacientes. Então, a gente tem toda essa parte teórica, e agora entraremos com a parte prática. Então, 50% da aula se resume em prática. Então, temos muita prática, tanto de bioestimulação quanto de preenchimento. Então, os alunos aqui são fantásticos, super atenciosos. Nós temos uma turma de pessoas já mais experientes, que já fizeram também outras especializações e que vieram para poder realizar essa pós-graduação. Então, temos esses alunos, e temos alunos também que saiu da graduação, acabou de se formar, área da saúde, e veio direto. Então, nós também temos esses alunos que a gente pega na mão para que ele saia dessa aula sabendo fazer com segurança uma aplicação. Então, nós temos esse formato que atende tanto o mais inexperiente como aqueles outros profissionais que já fizeram outras especializações e estão buscando mais conhecimento, porque o conhecimento nunca é demais, né? Nunca. E quando eu falei, conhecimento vem de uma fonte que sabe muito, aí a gente vai, até eu que sou jornalista, quero saber, tô aqui, e metendo, perguntando, querendo saber. Eu sou uma espécie de incentivadora que as pessoas estudem cada vez mais. Eu costumo dizer em aula, já repeti isso várias vezes, o participar de eventos voltados para a saúde estética, é importante que estejam em congresso. Eu tenho sempre uma meta que, no mínimo, 2 grandes congressos por ano eu tenho que participar para atualizar. Muitas vezes eles se repetem, porque às vezes em 6 meses você não teve tantas atualizações. Mas eu falo assim, olha, escutar o que o outro profissional tem a dizer, você pode saber 95% do que ele sabe, mas 5% você absorve de novo, você vai enchendo essa caixinha de conhecimento. Exato. É isso que eu costumo dizer, que eu tenho que encher cada vez mais essa minha caixinha. Assim como o banco do colágeno, você vai colocando lá informação no seu banco do conhecimento. E quanto mais base você tiver, quando você recebe de novo essa informação,
ela te dá mais suporte para um bom atendimento, para ter bons resultados, para fazer e realizar o procedimento com segurança e saber tratar uma intercorrência caso ela aconteça, que é uma coisa também que eu trago muito na aula. Saber trabalhar com segurança para não acontecer uma intercorrência. E se acontecer, como que eu vou solucionar isso? Então, é extremamente importante também saber. E incentivo demais. Todo mundo, não só na área de estética, aí vai para geral, né? Porque é importante a gente ter profissionais cada vez mais apaixonados pelo que faz. Isso. Se não é o propósito dele trabalhar com aquilo, transformar isso e ter amor por aquilo para executar bem. E principalmente encher a sua caixinha de conhecimento, porque muitas vezes as pessoas deixam de se capacitar. O GPI é o Instituto de Pós-Graduação voltado para a área da saúde. Eu acho espetacular ver aqui, né, porque eu venho dar um módulo, mas tem outros módulos acontecendo de microbiologia, hematologia, e eu acho fantástico quando eu vejo o GPI cheio de pessoas buscando conhecimento. Eu já falei isso algumas vezes aqui também. Estou sendo repetitiva, mas eu acho isso extremamente importante em todas as áreas, porque eu venho da área da saúde e às vezes eu vejo uma deficiência em que a pessoa... Isso daí é para todas as áreas, tá? Não só dentro da biomedicina, farmácia, enfermagem. A pessoa fez a graduação e ela para ali. Mas na graduação, ela te abre um leque muito grande, gigante de informação. E você tem que se tornar especialista em um determinado assunto, que seja hematologia, que seja microbiologia, que seja farmácia clínica, que seja saúde estética. Eu vim, né, é mais voltada aqui para saúde estética, eu sei, mas eu fico muito encantada quando eu vejo qualquer aluno. Hoje eu subi o elevador com um menino, e ele nem sabe disso, mas eu fiquei assim, o que será que ele veio fazer, né? Qual a especialização que ele veio buscar? Porque ele não é da minha turma de saúde estética. E eu acho isso fantástico. E a gente fica feliz. Não tá na minha turma, mas tá se especializando, tá buscando conhecimento. Pra mim, aquilo já é, assim, excelente, sabe? Olhar pra ele. Eu tive esse sentimento por ele. Eu não sei em qual turma ele tá aqui, mas foi o que aconteceu. Apareça. Você é aluno do GPI. Você é aluna. Pegou a elevador. Hoje, quase às 8 da manhã, num sábado de manhã. Ontem, os alunos aqui numa sexta-feira, quase até às 11 da noite. É espetacular, né? Tem que se diferenciar no mercado de trabalho. E só através de conhecimento que você se diferencia. Com certeza. E a minha última pergunta é o seguinte: quando é a nossa próxima viagem? E tudo isso, quanto mais conhecimento, mais sabedoria, executar com muito amor a sua profissão, é lógico que traz benefícios também. Porque não é do dia para a noite que acontecem as coisas, isso é uma construção. E uma das vantagens de trabalhar com amor e trabalhar mesmo de verdade é que você também tem o privilégio depois de realizar sonhos. Gente, o Réveillon dela foi espetacular. Olha, vocês procurem depois aí as fotos. É espetacular. Foi mesmo, eu fiz uma viagem, um cruzeiro que foi incrível. E isso tudo fruto de muito trabalho, né? Com certeza. A gente vê ali dentro do que acontece. Exato. Eu falo que na saúde estética a gente não consegue mais tirar um mês de férias. Então eu vou te dando É o famoso quem vê o close não vê o corre. o corre, porque o corre é das 9 da manhã quase até as 9 da noite. São mais de 12 horas aí de muito trabalho. Para depois realizar nossos sonhos, viajar, fazer boas escolhas, ter o prazer. E eu falo que você que é profissional de uma área de atendimento ao público, nunca deixe de trabalhar, mesmo na viagem. Exato. Porque foi realmente incrível que, né, vou falar um pouquinho aqui do cruzeiro, você tá numa viagem e tem uma equipe inteira por trás te proporcionando uma excelente experiência, desde a hora que você pisa até a hora que você vai embora. Então, são 24 horas ali vivendo um sonho. E as pessoas que estão lá estão preocupadas com o seu bem-estar. Isso que é mais fantástico. Eram mais de 5.000 pessoas, 19 andares. Olha, Ali dentro nossa. do cruzeiro, e todos os funcionários com o intuito de te fazer feliz. Isso é incrível. E eu trago isso pro lado profissional também. Que a gente tem que trabalhar com o encantamento do paciente. Total. Para entender o que ele busca ali. Então, ali eu estava buscando relaxar, me divertir com a minha família. E tive isso, né? Ali de profissionais que estavam preparados para me receber. E que seja assim também no nosso consultório. Eu consegui fazer um gancho aqui sem pensar. Não, e faz parte do processo. Faz parte da minha vida. Total. E Eu faz. não consigo estar ali e não pensar em tudo isso, sabe? E eu trago muito para mim. Eu acho que o atendimento é uma parte fundamental. Muitas vezes a gente sabe a parte técnica, mas tem que saber trazer ali para o seu dia a dia isso. Então eu tento, até isso eu tento passar para os meus alunos. E aplicar no nosso dia a dia, aplicar. A gente vê isso em você, assim, a gente vê essa felicidade, esse amor que você tem pelo seu trabalho e você aplica no seu dia a dia.
Então, olha, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente no GPI, no GPI Cast, por trazer a sua luz, seu conhecimento. E olha, vou começar, tá? Começa esse Vou começar. Nosso próximo GPI Cast já vai ser totalmente diferente. Eu já vou chegar em Regiane, fiz, ó, da data aqui. Isso aqui não é isso que eu espero. A gente tem que começar a se cuidar preventivamente. Eu agradeço mais uma vez o prazer de estar aqui falando com ele. É sempre muito gostoso. E a hora que voa, Voa. a gente nem sente. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo. Muito obrigado a você e a todo mundo que acompanha aqui o nosso GPI Cast. Valeu.